Pessoal, bom dia, eu sou o professor Alberto e nós vamos começar hoje nossas aulas online, certo? Hoje nós teremos o nosso primeiro videoaula. Nós iremos fazer uma revisão da primeira unidade, certo? E eu quero começar informando a vocês que o nosso conteúdo de português é dividido em 3 etapas. Em gramática, ortografia e leitura e interpretação de texto. A leitura e interpretação você já deve ter feito em casa, que são os textinhos que vocês vão ler e responder as questões relativas ao texto. E gramática e ortografia nós iremos ver nesses 2 vídeos fazendo a revisão da primeira unidade. Nosso primeiro vídeo nós vamos começar com o primeiro assunto, que são letras e fonemas, certo? Letras e fonemas. Letras. Quando a gente vai estudar letras, a gente vai dividir isso em 3 partes. Nosso alfabeto ele é composto por consoantes e vogais. As vogais, como vocês sabem, são 5. São A, E, I, O e U. Essas são as vogais. E todas as demais letras do alfabeto, as outras 21, elas são consoantes. B, C, D, F, G e assim sucessivamente, certo? Quando a gente vai para a construção das palavras, a gente vai ver que vão aparecer as semivogais. E o que vem a ser semivogais? Vão ser vogais auxiliares que vão ter um som mais fraco dentro da palavra. Por exemplo, eu vou ter aqui a palavra porteira. Na palavra porteira, a gente vai ver que nós temos a junção de 2 vogaizinhas, que é o E e o I. Mas quando a gente pronuncia porteira, a gente vai ter uma vogal que vai se destacar mais do que a outra, que nesse caso é o E. Por quê? Porque as vogais I e U, elas são consideradas semivogais, ou seja, quando ela estiver na palavra e estiver próxima de outra vogal, o som dela vai ser mais fraco. Por isso que o I e o U são chamados de semivogais. Como a gente já viu no exemplo, porteira, o E vai ter um som mais forte do que o I, pois o I se trata de uma semivogal. Certo? Quando a gente vai para os fonemas, a gente vai ver que fonemas são os sons da letra. Como assim um som? Cada letra ela vai ter um som e dentro da palavra esse som ele é modificado. Eu tenho aqui a palavra táxi. A gente, para entender, a gente vai separar aqui, fazer bem direitinho, ó. Táxi. Eu vou ter as letras T, A, X e I. São 4 letras, certo? Mas quando a gente fala de fonemas, vão ser os sons dessa letra. Então, quando eu falo tá, eu falo o T e o A. Mas quando eu falo que si, eu não falo X. Falo táxi. Então, eu falo C, S, I. Táxi. A pronúncia vai ser diferente da escrita. Então, a palavra táxi, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 letras e teremos 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Certo? Aqui embaixo eu tenho outra palavra, chinelo. A mesma forma, as letras são todas elas, ó. C, H, I, N, E, L, O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Quando vamos para o fonema, vai ser a pronúncia que a gente fala chinelo. Então, quando eu falo chi, eu falo X, I, chi, né, N, E, lo, L, O, chinelo. Então, na palavra chinelo, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Ô tio, mas todas as palavras vai ter um fonema a menos ou a mais? Não. Existem palavras que vai ter 2 fonemas de diferença, vai ter 3. Existem palavras que a gente vai ver que são totalmente iguais. Aqui tem outro exemplo. Passarinho. Vamos lá para as letras, ó. P, A, S, S, A, R, I, N, H e O. Nos fonemas, a gente já vai ter uma quantidade diferente. Por quê? Eu venho para pá, PA, sa, SA, Percebam que são dois S, mas na pronúncia só são um.
ri, R-I, rinho. Esse rinho, a gente não vai pronunciar nem um N nem um H. A gente vai pronunciar um M e um O. Passarinho. Certo? Então a quantidade de fonemas vai ser diferente da quantidade de letras. Mais uma vez, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 10 letras. Mas temos apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Certo? Essa é a nossa revisão de letras e fonemas. Essa atividade ela dá explicação na página 10 do livro de português. A atividade estão nas páginas 11 e 12 e no livro de reforço tem um complemento nas páginas 7 e 8. Então você vai dar uma pausa no seu vídeo, vai dar uma olhadinha se você já fez essa atividade. Se não fez, faça agora, para não juntar muito conteúdo e ficar aí meio confuso. Então responda lá as atividades dessas páginas e quando terminar de olhar, se já tiver tudo feito, aperte o play e vamos continuar o vídeo. Bom, já que você já viu, já terminou a sua atividade, nós vamos continuar com a revisão do segundo assunto, que são os encontros vocálicos. O que é um encontro vocálico? O encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais na mesma palavra. Então, se eu tiver uma palavra e ela tiver duas ou mais de duas vogais juntas, nessa palavra nós temos um encontro vocálico. Eu coloquei 3 exemplos. Saúde, eu tenho um encontro vocálico que é a união do A com o U aqui, a junção. Paraguai, temos um encontro vocálico aqui, o AI. E biscoito, temos o O e o I. Nas 3 palavras temos encontros vocálicos, porém, esses encontros eles são classificados de 3 formas diferentes. Um encontro vocálico ele pode ser ditongo, tritongo ou hiato. Quando é que eu tenho um ditongo? Ditongo eu vou ter toda vez que eu separar as sílabas e nessa separação 2 vogais ficarem juntas, ou seja, ditongo vai ser um encontro de 2 vogais na mesma sílaba. O tritongo vai ser a junção de 3 vogais na mesma sílaba. E o hiato vai ser quando a gente tem 2 vogais juntas na palavra, mas que na separação elas vão se separar, certo? Vamos lá para os exemplos. Saúde. Quando a gente separa, a gente vai ter sa-u-de. Percebam que o A e o U eles se separaram na hora da separação das sílabas. Como os dois se separaram e o U ficou só, nós temos nessa palavra um hiato. Paraguai, Paraguai. Na separação tivemos 3 vogais juntas, o U, o A e o I. Aqui nós temos um tritongo. E por último, biscoito. No biscoito a gente vai ter o bis, coi, to. O coi ficaram 2 vogais juntas, o O e o I. Nesse caso nós temos um ditongo. Então esse é o nosso segundo conteúdo da nossa revisão. A explicação está na página 18, a atividade está nas páginas 18 e 19 do livro de português e como complemento temos reforço, páginas 9 e 10. Faça novamente a mesma coisa, dá aí aquela pausa, vai verificar o livro, se tiver tudo feito você continua, caso não responde antes de continuar o vídeo. Continuando o nosso vídeo, vamos para o terceiro conteúdo, que são os encontros consonantais. O que é um encontro consonantal? É parecido com o encontro vocálico. Ele vai ser o encontro de 2 consoantes na mesma palavra. Perceba que nós teremos aí uma diferença simples. O encontro vocálico é o encontro de vogais e o encontro consonantal é o encontro de consoantes. No encontro consonantal, existem 2 tipos de encontro consonantal. Os separáveis, que são aqueles que quando a gente vai separar as sílabas, eles se separam. E os encontros inseparáveis, que é aquele que mesmo separando as sílabas, as consoantes permanecem juntas. Vamos ver. Temos aqui a palavra porta. Temos um encontro consonantal, R com T. Temos a palavra ninho, outro encontro consonantal, que é o NH. E temos a palavra escolha. Na palavra escolha temos 2 encontros consonantais, SC e LH. Quando vamos para a separação da sílaba de porta, temos porta. O R se separou do T. Nesse caso, temos um encontro consonantal separável.
ninho, ninho. O NH eles permaneceram juntos mesmo depois da separação. Nesse caso, temos o encontro consonantal inseparável. E por último, temos escolha. Na palavra escolha, nós temos o S e o C que se separaram. Então, esse SC é um encontro consonantal separável. E temos o L e H que permaneceram juntos. Então, é um encontro inseparável. Então, vejam que aqui, na mesma palavra, tivemos dois encontros consonantais e os dois são diferentes, um separável e um inseparável. A explicação está na página 20 do livro, a atividade 20 e 21 no livro de português e em reforço, páginas 10 e 11. Dá aquela pausa, confere e volta rapidinho. Gente, dando continuidade, eu quero só relembrar uma coisa a vocês. As páginas que vocês estão respondendo estão pulando algumas, certo? Isso é natural porque a nossa revisão de gramática ela está espalhada no decorrer da unidade, certo? Tem os textos que vocês vão ler e vão respondendo e vai ter as questões de ortografia que a gente verá no segundo vídeo, que é para completar essas páginas que estão faltando aí, tá? Então está tendo esse intervalo, mas é natural, certo? Próximo assunto são dígrafos. E o que são dígrafos? Dígrafo, a gente tem um dígrafo quando duas consoantes elas apresentam apenas um som, ou seja, elas têm apenas um fonema, que é o caso das letras SS, RR, NH, LH, CH, XC, SC, QU e GU, certo? Vamos ver isso nas palavras. Pássaro. Na palavra pássaro, a gente não pronuncia dois S's. Pássaro. Pronunciamos apenas um S. Então, temos duas palavras que correspondem a um fonema. Duas letras que correspondem a um fonema. Aqui temos um dígrafo. RR, que é o caso do carro. Também só pronunciamos um. Caminho. Milho. Com CH temos chuva. XC, exceção. Temos SC, é um dígrafo, porém aí nós temos uma observação. O SC só vai ser dígrafo quando não se separa o som. Como assim? Eu tenho a palavra piscina. Quando eu tenho piscina, nós pronunciamos o SC com o som de C. Piscina. Quando eu tenho a palavra escola, eu tenho aqui o S e o C junto. Mas eu vou pronunciá-los separado. Escola. Nesse caso, nós não temos um dígrafo, porque há os dois fonemas para representar o S e o C. Temos o QU e o GU. Todos dois têm a mesma observação, que só vão ser dígrafo apenas quando não se pronuncia a letra U. Ou seja, eu tenho a palavra Guilherme. Gui, eu estou pronunciando o G e o I. O U, por ser uma semivogal que a gente já viu, ele não vai ter som aqui, ó. Gui. Eu não pronuncio esse U. Na palavra queijo, quei, eu também não pronuncio esse E, esse U daqui, ó. Queijo. O U foi suprimido. Então aqui eu tenho um dígrafo e aqui também. Temos a terceira palavra que é guarda. Perceba quando eu falo guar, eu pronuncio o G, o U e o A. Então na palavra guarda eu não vou ter esse dígrafozinho por conta dessa questão do U ser pronunciado, certo? E temos os dígrafos vocálicos. Os dígrafos vocálicos, eles representam sons anasalados, que vai ser vocálico porque vai ser a junção da vogal com a consoante, que nesse caso vão ser en, in, e A mesma coisa com o N. En, in, on, Nas palavras nós temos pombo, que vai dar esse som anasalado ao on, pente, que também vai dar esse som anasalado no en, e na ambulância temos dois, o an e o an de novo, um com M e um com N, certo? A explicação está na página 26, a atividade na página 27 do livro de português. E em reforço, página 12. Corre lá, faz, eu estou te esperando. Continuamos, estamos quase no final, tá ok? Próximo assunto vai ser sobre acentos ou sinais ortográficos, certo? Sinais ortográficos, nós temos alguns. Nós temos o acento agudo, que é um tracinho
em cima da vogal, escrito geralmente em cima do E, do A, E, I, O ou U. Qualquer uma das vogais pode receber o acento agudo. E qual é a finalidade do acento agudo? É deixar a vogal com som aberto. Como exemplo, temos a palavra café. Perceba que quando a gente coloca o acento agudo, a esse L vai ter um som aberto, café, certo? Que é a função do acento agudo. Segundo acento é o acento circunflexo, que é um chapeuzinho. Esse acento circunflexo ele é colocado apenas nas vogais A, E e O. Vogal I e U não recebem acento circunflexo, tá? E qual é o objetivo do acento circunflexo? Deixar a vogal com som fechado. Enquanto o agudo vai abrir, o circunflexo vai deixar o som bem fechadinho. Quando temos a palavra cômodo, perceba que o O, como está com acento agudo, vai ter um som mais fechado. Cômodo, certo? O tio é como se fosse uma minhoquinha que a gente vai fazer em cima do A ou do O. E qual é a função do tio? É deixar aquela vogal, aquela sílaba com som anasalado. Como exemplo de mamão. Perceba que o mam fica um som mais anasalado devido ao tio que está acima do A. Temos o hífen. O que vem a ser o hífen? É um tracinho que vai unir duas ou mais palavras, fazendo com que elas sejam uma só. Por exemplo, a gente tem as palavras simples, beija e flor. São duas palavras isoladas. Quando a gente escreve elas com um hífen no meio, que é esse tracinho daqui, ó, elas vão ser uma palavra só. Beija-flor, que é o pássaro. A mesma coisa aqui, eu tenho pé de moleque. Três palavras diferentes. O pé, o de e o moleque. Quando a gente começa a colocar os hífens, ó, eu estou juntando as três palavras para que elas sejam uma só. Então eu vou ter pé de moleque. Temos o cedilha, que também é uma cobrinha, mas escrita abaixo apenas da letra C. E qual é o objetivo dela? É deixar esse C com som de S, como é o exemplo da paçoca. E por último temos o apóstrofo, que parece uma vírgula, só que ele é colocado em cima da palavra, certo? E qual é o objetivo dele? Suprimir alguma letra, ou seja, vai ter uma letra que eu vou tirar, e esse apóstrofo vai indicar que existia uma letra ali que foi removida, como é o exemplo de caixa d'água. O correto seria, para a gente falar e escrever, caixa de água. Como eu tirei esse E para que a escrita continue correta, aí eu vou dizer caixa d'água e coloco o apóstrofo em cima, ao lado do D, para indicar a ausência de uma letra. Novamente nós temos a explicação, está na página 32, atividade, páginas 33 e 34 do livro de português, e reforço na página 14. Olha lá e volta que nós vamos ao último conteúdo. Bom, pessoal, nós chegamos no nosso último assunto da revisão deste primeiro vídeo, que é sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? Sílaba tônica vai ser a sílaba mais forte pertencente à palavra. Eu vou ter, em toda a palavra, nós vamos ter as sílabas tônicas e as átonas. O que é uma sílaba tônica? É aquela que é mais forte na palavra. E o que é a sílaba átona? São as demais sílabas da palavra que não têm tanta força. Eu tenho aqui um exemplo, bicicleta. Quando eu pronuncio bicicleta, eu vou ter apenas uma sílaba que eu vou botar um pouco mais de força, que é o clé. Bicicleta. Logo, esse clé vai ser a minha sílaba tônica, certo? E as outras sílabas, o bi, o si e o tá, serão as sílabas átonas, pois elas não têm tanta força ao pronunciarmos. Aqui nós temos pirâmide, a mesma coisa. O rã é pronunciado com mais força. Então o rã é a minha sílaba tônica. E as demais sílabas, o pi, o mi e o dé, são átonas, que não têm tanta força. Baseado nisso, as sílabas tônicas vão dividir as palavras, classificá-las em três tipos. As palavras vão ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Quando é que a minha palavra é oxítona? Quando a última sílaba for forte. A sílaba mais forte for a última. Paroxítona vai ser quando
a penúltima sílaba for a mais forte, e proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba ela for a mais forte. Perceba que a sequência daí vai ser sempre de trás para frente. Última, penúltima e antepenúltima. Tio, se a minha palavra só tiver uma palavra, uma sílaba só, ela vai ser o quê? Logicamente que oxítona, porque só tem uma. A última vai ser ela, vai ser a primeira e última. Mas vamos para os exemplos. Eu tenho aqui pitomba. Quando eu pronuncio pitomba, a sílaba mais forte é o tom. Pitomba. Se é o tom, eu vou ter, ó, última sílaba, penúltima. Se a penúltima sílaba é mais forte, então a palavra pitomba é uma palavra paroxítona, pois é a penúltima sílaba mais forte. Temos aqui apagador. Quando eu falo apagador, a sílaba mais forte vai ser o dor. Apagador. Como eu tenho o dor como última sílaba e ela é a mais forte, apagador vai ser uma palavra oxítona, pois se trata da última sílaba mais forte. E temos a palavra pássaro. Na palavra pássaro, a sílaba mais forte é o pá. E o pá é o que? Eu tenho aqui, ó, última sílaba, penúltima, antepenúltima. Então, a palavra pássaro vai ser uma proparoxítona. Como vocês sabem, vão ver por aí, tem uma curiosidadezinha que todas as palavras proparoxítonas, elas vão ter um acento gráfico. Então, as palavras proparoxítonas todas vão ser acentuadas. Nossa explicação está na página 36, a atividade, livro de português 36 e 37, e o complemento de reforço na página 15. Chegamos ao final desse primeiro vídeo da explicação. Tá? É bom lembrar a vocês que nesta primeira unidade estamos fazendo a revisão apenas do livro de português, o livro de caligrafia, o livro de gramática e o livro de produção de textos vão ser trabalhados no decorrer da segunda unidade, certo? E tem uma atividade que Tia Gé já tinha passado para vocês no livro de Interpretando a Literatura, certo? Que vocês com certeza já fizeram e que em sala nós iremos corrigir quando voltar. Chegamos ao final, se cuidem, que o Alberto está com saudade e espero vocês no próximo vídeo.